Boa tarde, meus alunos. Estou aqui gravando essa primeira aula para vocês a respeito das noções básicas de direito individual do trabalho. Eu postei para vocês essa primeira aula, o PDF com o material, e vocês podem acompanhar comigo, tá? Então, assim, a turma de vocês do 7º período, nós já havíamos iniciado essa matéria, então vocês já tiveram essa matéria aqui, esse conteúdo. Porém, nós precisamos fazer essa revisão, ou seja, para iniciar novamente, disponibilizando aqui virtualmente todo o material da ementa, ok? Então vamos lá, pessoal. Nós já conversamos a respeito da origem, evolução histórica do direito do trabalho, né? Conversamos que o direito do trabalho, ele é um produto do capitalismo, né? Eu expliquei para vocês já a respeito que antes da existência do direito do trabalho como uma matéria específica, um ramo autônomo de direito, né? Foi necessário grandes lutas sociais para se alcançar essa possibilidade hoje desse ramo ele ser autônomo, ser desvinculado lá do direito civil que eu expliquei para vocês, porque os contratos, por exemplo, do Pacta Sunt Servanda, que eram disponíveis lá da área civil, do direito civil, eles não são compatíveis com os contratos do direito do trabalho. Porque o direito do trabalho, nós temos na relação partes que não são iguais, né? Nós temos aí partes onde uma é subordinada à outra. Então, houve o quê? Uma necessidade de criação de um novo ramo autônomo do direito para que houvesse lei, normas específicas para esse tipo de relação, né? Na sequência, nós conversamos sobre as revoluções, conversamos sobre as manifestações, essa evolução que teve em decorrência de políticas econômicas sociais que surgiram lá nos séculos XVIII e durante o século XIX na Europa, nos Estados Unidos, onde que desencadeou essa necessidade de criação de um ramo autônomo do direito. Então, eu recomendei lá para vocês o filme, né? Guins, um Grito de Justiça, né? É um filme de 1992. Esse filme aqui eu vou estar passando ele como uma atividade específica, logo mais vocês vão ficar sabendo. Nós conversamos sobre as formas, né? Os fatores, os 3 grupos específicos que nortearam o surgimento do direito do trabalho, que teriam lá os fatores econômicos, né? Conversamos sobre a grande indústria, que foi a automatização da forma de trabalho, mecanização da forma de trabalho, e um exemplo, um filme que caracteriza muito esse período é o filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin. Do ponto de vista social, nós tivemos ali a questão, né, proletária da Europa e dos Estados Unidos, porque foram lá que surgiram as grandes indústrias. Também do ponto de vista político, né, fatores que surgiram, que conduziram, na verdade, o surgimento do direito do trabalho, que era justamente
para impactar essa questão que envolvia o Estado, os trabalhadores e a sociedade civil, né? Tinha que regulamentar essa relação, que era uma relação diferenciada em decorrência principalmente da subordinação do trabalhador para com o empregador. Por exemplo, o empregado com relação ao empregador, ele não tinha como negociar, né, a forma de trabalho, horário de trabalho naquela época, o salário. Então isso ficava muito a critério dos industriais, daqueles que forneciam a mão de obra. E o Estado, pelo meio político, ele tinha que, de uma forma, intervir nessa relação, impondo normas específicas para que o empregador pudesse respeitar e conduzir a relação de uma forma mais justa e humanitária para o trabalhador, né? Porque naquela época, por exemplo, não existia nenhum tipo de seguro do trabalhador, não existia, por exemplo, uma limitação de jornada de trabalho, não existia uma limitação de idade, não existia uma limitação, por exemplo, do trabalho da mulher, porque a mulher tem um fator específico, né, que é a gravidez. Então, são normas que têm que ser específicas em razão dessa situação diferenciada. Então, a gente falou muito sobre a ação coletiva para o surgimento do direito do trabalho. Então, é claro, o trabalhador sozinho ele não consegue fazer negócio, mas a força coletiva, juntos, eles conseguem. Então, o porquê do surgimento desse direito do trabalho? Porque o direito civil ele não tinha como abarcar todas as situações que ocorriam nas relações de trabalho, ou seja, não era suficiente para prever, né, tudo que ocorria na relação de trabalho. Outro tema importante da Emem, de fatores importantes para o surgimento do direito do trabalho, a gente vai falar de 5 pontos específicos. Esses 5 pontos específicos eu peguei no livro do Direito do Trabalho, do Maurício Godinho Delgado, né? Então, nós temos 5 temas específicos, marcos específicos do surgimento do direito do trabalho. Quais são eles? O primeiro, Manifesto Comunista, né? O segundo, Encíclica Rerum Novarum, quando a Igreja Católica, por meio de uma encíclica, ela chamou a atenção da sociedade da época para a questão social, né, envolvendo, claro, aos trabalhadores, a dignidade da pessoa humana. Outro histórico, né, que foi um marco, Primeira Guerra Mundial e seus desdobramentos para o surgimento da Organização Internacional do Trabalho em 1919, né? Então, a OIT ela foi criada, né, na Conferência de Paz após a Primeira Guerra Mundial, né? E o Tratado de Versalhes, lá no seu item, no seu capítulo 13º, ele criou essa organização internacional voltada somente para regulamentar relações de trabalho humano. Então, outro tema muito importante foram as promulgações das constituições, né, de Weimar, em 1919, ou seja, essa Constituição ela teve previsões específicas de garantia dos direitos do trabalho. E outro tema importante é a promulgação da Constituição Mexicana, que foi a primeira Constituição no mundo que teve previsões de normas específicas do direito do trabalho. Também há aqui manifestações esparsas, né, ou seja, manifestações individuais, normas específicas, né, que influenciaram o surgimento do direito do trabalho,
tá? Esse aqui vocês podem ver com mais calma no PDF. Aqui dentro, sistematicamente, estão alinhados também, descritos 5 marcos principais que a gente falou anteriormente. Passo agora à institucionalização do direito do trabalho. Então, o que é institucionalizar? Institucionalizar, gente, é pôr isso no papel como norma, né? Norma de aplicação obrigatória. Então, nós temos aí 3 marcos de institucionalização, né, plausível do direito do trabalho. Quais foram elas? 1917, Constituição do México, onde tinha previsões de normas específicas de limitações da forma de trabalho, como que o empregador, limitação de jornada, né, salário digno, proteção ao trabalho da mulher, proteção, por exemplo, àqueles que adoeciam durante o trabalho, garantia, por exemplo, a indenização àquele que se acidentou no trabalho. Criação da OIT. Então, a OIT ela veio para fixar direitos mínimos do trabalhador, né, nos países que aderiram à organização. Em 1919, a Constituição de Weimar, na Alemanha, tá, também. Então, com previsões no texto constitucional de proteção do trabalho. Então, no Brasil, o processo ele foi um pouco mais tardio de evolução, né, das normas de direito do trabalho, inserção na Constituição, né. Nós, na verdade, tivemos outras normas esparsas de direito do trabalho, de categorias específicas, de ferroviários, né, dos bancários. Tivemos normas específicas que se destacaram ao longo da história. Porém, no nosso país, nós tivemos um marco temporal mesmo, que houve, vamos dizer assim, uma maior proteção do direito do trabalhador em 1943, com, né, a promulgação da CLT, da nossa atual consolidação das leis do trabalho. Então, vamos lá, conceito e autonomia do direito do trabalho. Então, o conceito de direito individual do trabalho, né, conforme Maurício Godian Delgado, esse conceito específico. Então, é um complexo de normas e regras, institutos jurídicos que regulam no tocante às pessoas matérias envolvidas à relação empregatícia de trabalho, além de outras relações laborais normativamente especificadas. Então, é claro, hoje nós temos uma autonomia bem definida no direito do trabalho, ou seja, é um ramo específico. Esse ramo específico, ele tem como uma situação diferenciadora dos demais ramos a flexibilização. O que seria a flexibilização? É quando uma norma estipulada por meio de acordo entre empregador e empregado, ou empregador e o sindicato, que podem modificar uma cláusula, uma norma específica, né, que esteja prevista em lei. Só que essa modificação também tem que ser prevista em lei, ou seja, tem que ser autorizada por lei. E a desregulação consiste na retirada do ordenamento jurídico de uma norma específica, de um instituto específico. Nós já conversamos sobre essa situação quando a gente fala de horas itinerares, né? Com a reforma trabalhista, as horas itinerares elas foram retiradas do ordenamento jurídico, né? Então, hoje não é devido mais pelo empregador as horas itinerares. Temos como tema também, nesse primeiro momento, as fontes do direito do trabalho. Então, o que são fontes do direito do trabalho? Né? Essas fontes são os fundamentos, né? Fenômenos jurídicos que desencadeiam o surgimento do direito do trabalho. Então, nós temos ali as fontes materiais,
que são fatores, acontecimentos que influenciam na formação e transformação de normas jurídicas. Então, essas fontes materiais são, por exemplo, Revolução Industrial, uma greve, são fatores sociais específicos. Então, nós temos aí os exemplos, movimentos sociais, greves. Fonte formal, a fonte formal já é aquilo que, de certa forma, exterioriza a norma. Exterioriza como? Uma forma escrita da norma. Então, como que nós vamos dividir a forma, né? A fonte formal e a fonte formal autônoma da fonte formal heterônomas. Então, se é fonte formal, ele está escrito, ok. Então, o que é uma fonte formal autônoma? Fonte formal autônoma é quando eu participo da formação daquela norma, né? E a fonte formal heterônoma é que eu não participo da elaboração dessa norma. Então, especificamente, né, vamos ser bem claro, para eu dar uns exemplos a respeito disso. Então, fonte formal autônoma, por exemplo, acordo e convenções coletivas, eu participo. Fonte formal heterônoma são as leis, por exemplo, produzidas pelo Congresso Nacional. Leis, Constituição, decreto, ou seja, eu não participo, ok? E para finalizar, nós temos os princípios, nós já estamos com o horário já batendo o final desse primeiro tema, então vocês podem darem uma olhada no PDF, que é bem explicativo aqui, os principais princípios do direito do trabalho. E é isso aí, galera. Vamos seguir firme nessa empreitada, estudar, e eu estarei disponível daí para vocês toda segunda-feira, das 19 às 21 horas, pela videoweb La Conferência do SIGA, para a gente estar tirando dúvida, ok? Até mais!